Olá a todos e todas! Iniciaremos aqui a resolução das questões do bloco de português do caderno de questões do concurso para auxiliar de apoio administrativo aplicado pela Banca Vunesp no mês de março de 2024. Para você que está se preparando para os próximos concursos, pausa o vídeo, responde. Assim que você tiver sua resolução, retome o vídeo. Assim você vai conseguir praticar os seus conhecimentos. Tudo certo? Aqui já iniciamos com uma tirinha com personagens do Snoopy. Tirinha, lembrando, leitura verbal e não verbal. Temos que interpretar as informações escritas e as informações não escritas, as imagens, ok? Acho que posso me tornar uma jogadora melhor. Tudo o que preciso fazer é entrar de cabeça nisso. Se você começar a entrar de cabeça, estaremos todos em apuros. Um bom capitão nunca apela para o sarcasmo. É correto afirmar que o humor da tira está ligado principalmente ao emprego que se faz da expressão. Aqui a questão ela quer saber qual que é o clímax do humor da tirinha, qual que é o ponto principal do humor. Tornar-se uma jogadora aqui em sentido próprio significa assumir riscos além do recomendável. Não, ela quer se tornar uma jogadora e vemos aqui pelas vestimentas uma jogadora de beisebol. B. Entrar de cabeça aqui em sentido figurado significa empenhar-se com energia em uma tarefa. Alternativa B é o nosso gabarito. C. Estar em apuros, que em sentido próprio significa envolver-se em uma situação difícil. O sentido próprio de estar em apuros é estar em perigo. Então aqui a informação da C não é correta. D. Ser um bom capitão, que em sentido figurado significa comportar-se como o líder de um time. Aqui na tirinha, quando ela cita um bom capitão, ela quer dizer mesmo capitão do time. Aquele jogador que geralmente utiliza uma faixa no braço para ficar evidente quem é o capitão do time. Alternativa E, apelar para o sarcasmo, que em sentido figurado significa usar expressões altamente ofensivas. Não seria isso. Então, o gabarito correto da 1 é B. O termo melhor, primeiro quadro, pertence à mesma classe gramatical que aquele destacado em. Ele separou a palavra melhor, que está lá no primeiro quadrinho. Melhor é o quê? É um adjetivo aqui. Acho que posso me tornar uma jogadora melhor. No primeiro quadrinho ela está o quê? Qualificando ela como jogadora. Tudo que eu preciso fazer, tudo. Tudo não é adjetivo, tudo é pronome indefinido. Não é essa a nossa alternativa. Entrar de cabeça nisso. Nisso é preposição em, mais pronome demonstrativo isso. C. Estaremos todos em apuros. Todos é pronome indefinido. D. Um bom capitão. A palavra bom aqui não qualifica o capitão? Qualifica. Igual melhor qualifica a jogadora. Então esse é o nosso gabarito. E. Nunca apela para o sarcasmo. Aqui o nunca ele está como advérbio, ok? O trecho destacado em se você começar a entrar de cabeça, estaremos todos em apuros, terceiro quadro. Estabelece com o restante do período apresentado uma relação de. Aqui ele separou o trecho do terceiro quadro,
Se você começar a entrar de cabeça, estaremos em apuros. E destacou até antes da vírgula. Ele quer saber qual relação que estabelece com o restante do período. O se, ele é o quê? Ele é uma conjunção condicional. O que isso quer dizer? Ele dá a ideia de condição aqui mesmo, no trecho que separaram. Se você começar a entrar de cabeça, estaremos em apuros. Então, se estaremos em apuros, a condição de se você começar a entrar de cabeça. Gabarito aqui é a letra A. B, conclusão, seria portanto, então, assim, consequência, de forma que, de maneira que, de modo que, comparação, tal qual, bem como, feito, não o passado do verbo fazer, mas, por exemplo, aquele menino nada feito um peixinho. É uma comparação. Você está comparando o menino a um peixe nadando, ambos nadando, certo? Concessão, embora, conquanto, ainda que. Para responder as questões de 4 a 8, a VUNESP disponibilizou um texto com o título Como a especulação imobiliária altera a cidade. Pausa o vídeo para ler aqui a primeira parte. Aqui a segunda parte. Pause o vídeo para fazer a leitura. Assinale a alternativa que apresenta uma definição de gentrificação que está de acordo com as informações do texto. De acordo com o texto disponibilizado, a alternativa E, a gentrificação é um processo de valorização imobiliária que atrai um perfil de moradores de renda mais alta, aumentando o custo de vida no local e, consequentemente, pressionando os moradores de renda mais baixa a deixarem a região. Aqui, em inglês arcaico, gentry significa de origem nobre. Isso já dá uma ideia do que gentrificação expressa. Ela acontece quando um bairro ou uma região tem sua dinâmica alterada pela chegada de novos comércios ou empreendimentos imobiliários que trazem consigo a valorização do local e afetam a população que vive ali, que precisa de mais dinheiro para continuar morando onde sempre morou, o que nem sempre é possível. De acordo com o texto, é correto afirmar que a gentrificação, gabarito letra C, pode ocorrer aos poucos, envolvendo os setores público e privado e dando a impressão de que se trata de um benefício para os moradores das cidades. Tem um trecho aqui que deixa isso mais explícito. Muitas vezes, o processo é confundido como uma revitalização urbana, principalmente quando acontece de forma velada, gradativa. A gentrificação sempre fez parte do processo da expansão das grandes cidades. Ela ocorre pelo interesse do setor privado, com a contribuição dos governos, por meio de legislações de uso e ocupação do solo e o plano diretor dos municípios, explica Luiz Corrara, do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, USP. No contexto em que foi empregado, o termo premente, primeiro parágrafo, é sinônimo de, lá bem no começo do texto, abre aspas, a gentrificação é o mal urbano da nossa era. É a questão mais premente hoje quando falamos em habitação e urbanismo. Fecha aspas, diz o urbanista Alan Ehrenhout. A palavra aqui premente, ela dá ideia de urgente, de acordo com o texto. Tem uma parte mais para baixo
e transmite a ideia de urgência. A gentrificação ela é tratada como um problema e tem um trecho mais para frente que o texto dá a ideia de urgência para a resolução desse problema. Tudo em nome de um bem para a população, mas quase sempre com medidas de curto prazo e sem preocupação com os efeitos coletivos, sistêmicos de cada obra. Então, se a gentrificação ela é feita em um curto prazo, para você sanar esse problema, você tem que ser emergencial, você tem que ser urgente. Não pode perder tempo. Assinale a alternativa em que a inclusão de uma vírgula no trecho está em conformidade com a norma padrão de pontuação. É uma pergunta a respeito do uso da vírgula. Alternativa A. A gentrificação é o mal urbano da nossa era. O problema da A é que separa quem está conjugando o verbo do verbo. Alternativa B. Isso já dá uma ideia do que a gentrificação expressa. Está separando objeto. Isso dá uma ideia. Ideia do quê? Ideia de quê? Não pode usar vírgula aqui. Que precisa de mais dinheiro para continuar morando onde sempre morou. Aqui é a mesma coisa. Para continuar. Continuar o quê? Continuar a fazer o quê? Continuar onde? Muitas vezes, o processo é confundido com uma revitalização urbana. Aqui é o nosso gabarito. Se você tirar a parte de antes da vírgula, muitas vezes, você consegue compreender a informação perfeitamente. O processo é confundido com uma revitalização urbana. Esse muitas vezes quer transmitir o que para nós? Que, vamos colocar assim, todas as vezes que é falado sobre esse assunto, na maioria, se confunde com a revitalização urbana. E a alternativa E, mesma coisa. A gentrificação sempre fez parte do processo. Que processo? Processo jurídico, processo penal, processo da expansão das grandes cidades. Ok? Foi reescrita em conformidade com a norma padrão de concordância à frase em. Aqui a VUNESP pediu ao candidato que analisasse as 5 alternativas e assinalasse aquela que estivesse em conformidade com a norma padrão. Alternativa A. A chegada de novos comércios alteram a dinâmica de um bairro ou uma região. Aqui o erro da alternativa A gente só faz uma pergunta para o verbo para saber se a concordância aqui verbal está de acordo ou não. Se a gente perguntar aqui para o verbo alterar, quem altera? Vemos aqui é a chegada de novos comércios. Então, o correto seria altera e não alteram. B. Não existe grandes cidades que não tenham passado por esse processo gentrificador em alguma região. O que não existe? Grandes cidades. Então, o correto seria existem. C. Muitas vezes confundem seu processo com uma revitalização urbana. O verbo confundir aqui, ele tem que estar de acordo com o quê? Com o processo, ele concorda com o processo. Então, quem é confundido? O processo. O correto seria aqui confunde-se. D. Empreendimentos e shopping centers constituem melhorias de acesso, segurança e empregos na região. Que constituem melhorias? Empreendimentos e shopping. Então, o correto seria constituem. Alternativa E é o nosso gabarito. Anunciam-se medidas de curto prazo, sem preocupação com os efeitos coletivos de cada obra. O que é anunciado? Medidas. Então, está correto aqui a concordância, gabarito letra E. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.